Samsung Galaxy Book Go é um notebook barato, com um processador de celular e que tenta unir o mundo do PC com as maravilhas da tecnologia ARM. Como o Windows, o seu sistema operacional, não é sinônimo de otimização e as suas características são extremamente básicas, a pergunta que fica é: será que o Galaxy Book Go faz sentido para quem está procurando um notebook novo? Ou será que não? Fica comigo que eu te respondo essas e outras questões daqui a pouquinho. Antes, deixa eu te falar que se você gostar dele, tem links na descrição. Ou você pode também usar o comparador Escolha Segura, que compara preços, testa cupons automaticamente e ainda te permite criar alertas, tanto no seu browser, pelo seu computador, quanto no seu celular Android, porque tem aplicativo também. Tá tudo aqui embaixo e bora falar do notebook. Logo de cara, nós precisamos te localizar. Esse é um notebook que fica perto dos R$ 2.500, ou seja, um equipamento de entrada no mundo dos notebooks. E essa característica vai refletir em vários aspectos do Book Go. De cara, a gente nota a simplicidade no corpo dele através de vários pontos molengas na carcaça e na tampa. Muito disso está relacionado com o espaço oco que uma placa-mãe menor, um processador menor e a falta da necessidade de um sistema de resfriamento proporcionaram a ele. Sem brincadeira, para os engenheiros que estão acostumados a desenhar placa de celular, sobrou muito espaço por aqui. Como esse é um projeto novo, parece que a Samsung não quis arriscar e manteve um desenho geral bem parecido com a linha Galaxy Book, que usa processadores comum Intel e que precisa de mais espaço. E isso gerou esses pontos de flexão na carcaça. Assim que eu abri ele pela primeira vez, eu já achei que tivesse algum problema, porque a carcaça estava fazendo alguns barulhos. Na verdade, isso aconteceu por causa do encontro entre a moldura preta da tela e a tampa, que parece não ter sido bem fixada, e dependendo de como você sobe essa tampa, ela pode acabar rangendo. A dobradiça do notebook, no entanto, é bem firme. Quem é um pouquinho molenga mesmo é a tampa no geral, já que ela é toda em plástico, então o ideal sempre é abrir onde tem esse chanfro, bem no meio. A Samsung já fez até esse corte aí para te induzir a isso, mas nós sabemos que no dia a dia é comum esquecer e acabar forçando tanto a dobradiça quanto a tampa ao pegar só de um lado. Outro ponto aqui é que ele é todo em plástico e, por experiência própria, essa pintura tentando imitar metal é fácil de arranhar. Então assim, toma cuidado, deixa ele longe dos gatos, das chaves e de qualquer outro tipo de situação em que ele possa ter esses riscos aí sendo causados nele. Eu fico um pouco triste com tudo isso porque ele é bem bonitinho, tá? Aliás, ele é bem melhor do que a concorrência nessa mesma faixa de preço. O mesmo vale para o teclado e o trackpad desse notebook, que me surpreenderam. O teclado tem boa profundidade e resposta, sendo confortável digitar por longos períodos. Mas em algumas teclas eu sinto mais resistência do que em outras. Isso daí me incomodou um pouco no início, mas eu acabei acostumando com o tempo. Não era para acontecer, mas dá para relevar. Já o trackpad, ele tem uma área grande de uso, melhor do que a dos concorrentes, tem um clique legal na parte dos botões, mas não está muito bem otimizado para múltiplos toques. Ele funciona para o básico, mas usando ele com 2 dedos para rolar uma página ou mais dedos para usar as funções de atalho para o Windows, eu sempre notei engasgos. Notei também lentidão e erros de seleção em pontos que não eram intencionais. No fim, a gente entende que é porque ele quer economizar, mas é um problema. Talvez você não sinta no dia a dia se você não souber usar esses gestos, mas se você já sabe, se você procura isso, você vai se incomodar um pouco. Bem, então assim, mesmo tendo alguns cortes em construção, eu não diria que a Samsung fez as mesmas economias em conexões no Book Go. Eu falo isso porque assim, são 2 conexões USB-C, sendo que somente a da direita permite a saída de vídeo, mas as 2 podem ser usadas para carregar o notebook. Ele ainda conta com uma porta USB-A comum 2.0, um leitor de cartão microSD e uma porta de 3.5mm híbrida que serve para usos com fone ou microfone. Pode até parecer pouco, mas a gente sabe que tem notebook custando aí 3 vezes mais e com bem menos conexões. O que pode não agradar nesse caso é o fato do Galaxy Book Go não permitir nenhum tipo de upgrade em componentes internos, mas isso aí tem uma explicação. Esse notebook aqui, como a gente já falou, utiliza um SoC da Qualcomm e, como você já deve saber, essa sigla significa Sistema em um Chip, ou seja, tá tudo integrado ali dentro, incluindo o SSD e a memória RAM, então tá todo mundo juntinho ali.
Para que o uso do notebook não fosse prejudicado, a Samsung também aproveitou e inseriu um módulo de armazenamento no mesmo padrão para que a conversa entre o chipset e a memória não causasse atrasos. Então tá tudo junto, GPU, CPU, a memória RAM e até mesmo o SSD. O ponto fraco disso tudo é que esse notebook só trabalha com 128 GB de SSD e apenas 4 GB de RAM, sem possibilidade alguma de troca ou upgrade. 4 GB de RAM é o mínimo do mínimo para ser usável, já que o Windows leva entre 1.5 e 3 GB só para funcionar, sobrando pouco espaço para aplicações em simultâneo. Isso se refletiu bastante no dia a dia. Usar o navegador com algumas abas abertas já é motivo para ele engasgar, e quando você troca de uma aba para outra, ele recarrega as páginas, já que elas não puderam ficar armazenadas na RAM. O Clayton, que testou esse notebook, tem um exemplo bem legal. Ele estuda de noite e ele começa sempre abrindo uma aba para o ambiente virtual da faculdade. Depois ele abriu uma segunda aba para a biblioteca da faculdade. Daí ele estava vendo a aula lá, precisou abrir um Google Drive para pegar um arquivo. E por fim abriu uma quarta aba de pesquisa no Google para pesquisar uma coisa lá que falaram na aula. Só que daí quando ele voltou para a primeira aba para ver a aula, já foi necessário refazer o login e esperar a página recarregar. E as outras também começaram a ficar fechando e abrindo de novo. Com isso, ele nem fugiu do escopo do básico, que é ter aula, mas você não consegue abrir muito mais do que 2 abas, principalmente se forem aplicações um pouco mais pesadas. Para uma experiência legal, fluida, nós usamos basicamente 2 abas por vez, é onde você não sente problemas sem quase nada de aplicativos em paralelo. Para estudar e fazer coisas básicas de escritório, isso pode ser o suficiente, mas nem sempre. Isso também está relacionado com o Snapdragon 7C de segunda geração, que é um processador básico e que já não é nem tão novo assim. Ele tem um desempenho muito similar com o Intel Celeron N4100, que é uma linha que a gente também encontra em notebooks da própria Samsung. Ela tem o N4020 no Flash e também lá no Galaxy Book. Então assim, não era para esse cara ser um ponto fora da curva como o MacBook Air M1 foi, ou como o processador M1 foi. Principalmente porque a gente também está preocupado com a compatibilidade do Windows para a ARM. Olha, para falar a verdade, a gente estava bem tenso porque achamos que quase nenhum aplicativo ia funcionar corretamente. Anos atrás, as análises do Windows para a ARM foram muito pesadas nesse ponto. Só que, olha, as coisas estão rodando, inclusive o SpiderX, que nós usamos para medir a qualidade da tela e que falaremos daqui a pouco. Grande parte desses aplicativos está rodando de forma emulada, o que reduz o seu desempenho. Um problema para um processador que já não está nem sobrando. Mas antes da gente continuar, não se esquece de se inscrever por aqui. Tem muita gente que passa pelo canal, pega umas dicas super legais de tecnologia e guia de compra e nunca se inscreve. Então clica aqui, ativa o sininho para receber ainda mais conteúdo se você está gostando e bora voltar para a pauta. Para jogos a coisa é um pouco diferente. Eu tentei instalar alguns títulos da Steam, mas não rodou. Mesmo conseguindo baixar e instalar os jogos, na hora de rodar ele deu mensagens de erro, como sistema 64-bit não identificado ou incompatibilidade com a arquitetura do processador. Então eu resolvi ir lá e apelar para os títulos presentes na Microsoft Store. Baixei o Asphalt 9, mas assim, adivinha, não conseguiu rodar nem o tutorial do game, mas daí foi por falta de capacidade do processador. Pra falar a verdade, ó, nada de jogar por aqui. E toma cuidado se você precisa usar um aplicativo muito específico ou se precisa de um app mais potente no dia a dia. Se você tá com um orçamento menor e já ia acabar pegando esse Windows com ARM, que é um pouco limitado, faz muito mais sentido partir direto para um Chromebook, que entrega mais velocidade, capacidade e ainda roda alguns aplicativos do Android. Dá até para jogar um pouquinho nele. Tem vídeo do Acer C733 aqui na tela, que é um aparelho que nós recomendamos. Onde esse cara pode ganhar é no fato dele ter uma tela de 14 polegadas com resolução Full HD. Mas assim, tem um porém. Nós ainda temos o painel TN, que tem ângulos de visão piores do que no LCD e VA. As vantagens desse painel aqui são uma latência menor e um custo mais baixo, o que poderia ser bom para quem quer jogar, mas nenhuma dessas situações se aplica por aqui. Infelizmente, não tem como defender essa tela em nenhum sentido, pois ela tem pouco brilho e a definição de cores do painel também é um pouco lavada, com os pretos sendo mais cinzas e as cores menos vivas. Nesse sentido, o Samsung Flash tem um desempenho muito parecido, mas com uma tela bem melhor.
O resumo é que essa tela funciona para o tanto de desempenho que ele tem. Para qualquer coisa que precise de mais desempenho e mais tela, você vai precisar de outro computador, então não faz sentido o upgrade. Mas se gostar de tela, vai com o Samsung Flash e não com esse cara aqui. Outro benefício interessante desse notebook e que anda sendo bastante marketeado pela Samsung e que eu gosto é a integração com toda a plataforma geral e com o ecossistema. É fácil parear os fones Bluetooth da marca Samsung, se conectar com o seu celular para transmitir arquivos ou até mesmo jogar a tela do celular para cá para conseguir rodar os jogos que no seu PC você não consegue. Para fechar, dá para usar um tablet de segunda tela, coisa que apesar de legal vai acabar com o desempenho. Se você tem um celular muito bom e esse notebook, dá para você jogar um Samsung DeX para ele na tela e aproveitar o desempenho também superior do celular. Esse conjunto de aplicações que funciona com o celular, junto com o fato de que o Windows está emulando bem os aplicativos, me faz ficar mais tranquilo com o futuro dos processadores ARM com o Windows. Mas eu acho que ainda não é o momento, porque esse processador aqui está muito fraquinho. Só que apesar de fraco, ter um processador de celular em um notebook tem um benefício aí expressivo no quesito bateria. Quando eu tirei da caixa esse notebook aqui, ele chegou com pouco menos de 25% de carga. A recomendação do manual é então carregar ele até 100% e depois utilizar. Depois disso, foi preciso de 2 dias inteiros para eu conseguir drenar a energia dele por completo. Como ele não tem ventoinhas dentro, ele também é extremamente silencioso e não aquece a ponto de ser possível notar na mão, então isso ajuda também a consumir menos bateria. A capacidade total é de 42,3 Wh, sendo que o seu carregador é extremamente parecido com o de um smartphone, com uma tomada de 25 watts, saída USB-C e um cabo enorme para você poder carregar ele enquanto usa o notebook. O bom é que se você tem algum smartphone da Samsung, vai poder reaproveitar o mesmo carregador para todos os dispositivos. Ele demora entre 2 e 3 horas para encher a bateria por completo, o que até que é um tempo ok quando nós vemos o tamanho geral da bateria para esse carregador. Mas como ele dura bem na bateria, eu já recomendaria fazer como já estamos acostumados com o smartphone, que é usar durante o dia e carregar durante a noite. Olha, se eu for resumir, eu diria que o Galaxy Book Go não é nesse momento um notebook a ser considerado, principalmente pelo preço de R$ 2.700. Um Chromebook tem tantas limitações quanto, mas traz mais desempenho pelo preço. Com o mesmo processador, você consegue ter um sistema muito mais fluido. Se você precisa de um Windows e também já chegou até esse valor de R$ 2.700, vale muito mais gastar ali uns R$ 200 a mais e pegar um IdeaPad com 8 GB de RAM e um Ryzen 5 enquanto ainda estiver essa opção no mercado. Qualquer Core i3 com 8 GB de RAM e 128 ou 256 de SSD também são equipamentos muito mais duradouros e que podem valer o investimento adicional, e você pode até se manter com um Samsung. No fim, em comparação com um outro notebook de processador Celeron, esse modelo aqui tem mais bateria, mas o medo de alguma aplicação não rodar pode te fazer deixá-lo de lado. Então assim, pensa muito bem em tudo que a gente falou por aqui. Aliás, me diz aí, era essa a conclusão que vocês esperavam dessa análise? Vocês acham que os computadores com ARM e Windows vão bater os Macs com o M1? Deixa tudo aqui embaixo nos comentários, não esquece do like se você gostou, tem links na descrição e claro, eu espero vocês no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos, e até mais!